Ok, pessoal, e vamos agora para mais um vídeo, dessa vez falando sobre autoidentificação. Então, autoidentificação é o critério? Sim, não e por quê? Vamos seguir então. Cotas raciais. As cotas raciais fazem parte das chamadas políticas afirmativas, que são medidas propostas para promover a justiça social por meio da redução das desigualdades sociais. Com a finalidade de diminuir os efeitos da desigualdade existente entre as diferentes etnias, as cotas raciais procuram promover a inclusão de grupos étnicos discriminados à sociedade, através do nivelamento de oportunidades. Para se chegar a esse propósito, é estabelecido que uma porcentagem das vagas para universidades e concursos públicos seja dedicada apenas às pessoas de grupos étnicos marginalizados, como é o caso dos pretos e dos pardos. Para garantir que somente esses grupos realmente ocupem essas vagas, embora cada concorrente possa se autodeclarar preto ou pardo, o sistema de cotas conta com uma bancada de avaliação étnica, que define, com base nos traços fenotípicos, se o candidato tem ou não o direito. As suas políticas, embora frequentemente questionadas, são rígidas e já reprovaram inúmeros candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, alguns deles, inclusive, optando por processar a banca. Apesar desses conflitos, compreende-se a necessidade de uma banca avaliadora, conduzida por critérios bem definidos, sem a qual não faria sentido existir o sistema de cotas raciais, dado que qualquer um poderia se declarar de determinada etnia, mesmo sem possuir os traços característicos desta. desta. Auto-identificação de gênero. Mesmo sendo admitidas com quase a mesma finalidade, as medidas que vêm sendo implementadas visando incluir pessoas trans na sociedade não contam com nenhum outro critério senão o da autentificação, que, na prática, tem como efeito a validação indiscriminada dos direitos que se estende a todo que meramente se dizer trans, o que se diga trans. Com isso, todos podem ter acesso, por exemplo, aos banheiros e demais espaços reservados, antes separados por sexo. Entendendo que essa separação existia para diminuir o risco ao qual o sexo feminino era exposto ao compartilhar esses ambientes com o sexo masculino, os riscos e as injustiças, né? Conclui-se que essas medidas para um grupo podem parecer benéficas, porém, para o outro, sem dúvidas, não são, fazendo da justiça social, mais uma vez, um privilégio de pessoas trans. Consequências da autoidentificação de gênero. Embora se possa dizer que tais medidas cumpram com seu propósito de integrar as pessoas trans à sociedade, não é possível validá-las da mesma forma com relação à segurança pública e mitigação de riscos, colocado que não trazem segurança para o sexo feminino e nem mesmo para as próprias pessoas trans, que permanecem vulneráveis, como o próprio sexo feminino, nos banheiros femininos. Em matéria de segurança, as medidas apenas alastram os riscos, estendendo-os, inclusive, a quem não tem nada a ver com as circunstâncias que o produziram. Dessa forma, o sexo feminino acaba sendo penalizado por problemas que ele não criou. Dentro de um banheiro feminino, por exemplo, devido a essas medidas, nem o sexo feminino e nem as pessoas trans estão seguros, mas todos estão suscetíveis ao mesmo risco, que é o de que uma pessoa mal intencionada penetre o espaço, se dizendo ser trans, e então abuse e violente alguém ali dentro. Responsabilidade individual e social. É verdade que, dentro dos banheiros masculinos, as mulheres trans correm o risco igual ou maior de serem violentadas, porém não o mesmo risco que correm as mulheres cis ao serem expostas ao sexo masculino, que pode, além de violentá-las, também engravidá-las, dentro do seu próprio espaço que existe justamente para lhe oferecer proteção. Por mais que seja direito às mulheres trans se vestirem como quiserem e serem como quiserem sem sofrer nenhum tipo de penalidade por isso, se, porém, isto lhe causar algum problema de violência sexual ou qualquer outro, não deve ser as mulheres cis que devem pagar por esta atitude tomada pela mulher trans e que lhe expôs ao risco, pois não é da sua responsabilidade a segurança das mulheres trans, mas da responsabilidade da segurança pública ou privada que possam contratar. Fechando aqui a nossa apresentação com esse tópico, inclusão e exclusão. Então, a autentificação não pode, consequentemente, ser considerado critério válido, pois não serve para delimitar um público e, com isso, direcionar medidas e políticas públicas, que, devido a este problema, são estendidas universalmente.
Se não há nenhuma forma de identificar as pessoas trans, seja, como no caso das cotas raciais, por características físicas ou quaisquer outras, né? Como no caso das cotas sociais, que utiliza como critério a condição financeira, logo, eventuais políticas que possam ser adotadas se estenderão a todos. Caso a cota racial adotasse a autoidentificação, por exemplo, qualquer pessoa poderia ter direito, sendo ou não negra de fato, e por esta razão deixaria de fazer sentido existir esse sistema. Todavia, o problema mais grave proveniente da adoção deste critério é o problema de segurança, cujas principais vítimas são as mulheres cis. Isto porque a inclusão das pessoas trans na sociedade não acontece por meio da criação de novos espaços, mas da violação dos espaços então existentes. Com a admissão obrigatória das mulheres trans nos espaços antes reservados às mulheres cis, a antiga separação sexual que havia para proteger o sexo feminino do masculino deixa de existir, recolocando este sexo nas mesmas condições de vulnerabilidade. Esta inclusão, logo, tem um preço, que quem paga é quem não teve nenhuma participação no próprio processo de exclusão. Então, o que que a gente tem aqui, né, pessoal? Esse tópico aqui para falar sobre a inclusão e a exclusão. Com relação à identificação servir como critério, a gente já viu que acaba não servindo, porque não serve para identificar ninguém, de fato. Então, se a identificação de alguém depende apenas de que ela fale que é alguma coisa, então, basicamente, essa identidade ela pode significar absolutamente qualquer coisa. Sendo qualquer coisa, não é nada definido. Então, qualquer um pode se dizer. Então, não servindo para identificar um público específico, também não serve para direcionar políticas, né? Políticas e medidas de inclusão. De qualquer forma, eu vou trazer um outro ponto aqui com relação à responsabilização do, do pseudo processo de exclusão, né? E qual seria a melhor forma de promover de fato a inclusão das pessoas trans na sociedade. Então, para falar de inclusão, a gente já tem que entender o seguinte: as pessoas trans elas não sofrem exclusão, pelo menos não como se imagina na sociedade. Por quê? Quando a gente está falando de incluir, geralmente está falando sobre dar acesso a determinados espaços, né? Só que são espaços que, na verdade, essas pessoas já têm acesso. Então, quando a gente fala, por exemplo, banheiro, esporte, prisão, que são geralmente os tópicos discutidos, né? As pessoas trans, elas já têm acesso a banheiro, elas já têm acesso ao esporte, elas já têm acesso às prisões. A questão é que a sociedade separa esses espaços por sexo. Então, a pessoa trans ela já tem acesso sim, só que com base no sexo dela. Se, contudo, ela vê problema nisso, se ela vê que não é a forma mais adequada de incluir a sociedade, logo ela deve lutar por um espaço próprio, pela criação de espaço próprio. Não necessariamente pela violação de espaços existentes que já atendiam a determinada demanda. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa situação da separação dos banheiros por sexo, isso atende uma demanda, que é a de você evitar expor as mulheres cis, né, as mulheres biológicas, é, ao risco de estar presente com homens, ou ainda com os homens cis, né? Por quê? Porque, dada a taxa de criminalidade que existe por parte desse público, né? Geralmente as mulheres são vítimas, são as maiores vítimas. Então as mulheres costumam ser abusadas. Por isso existe essa separação de sexo. Não é tanto o homem e a mulher, é realmente o sexo feminino estar exposto ao sexo masculino. Isso implica em vulnerabilidade para o sexo feminino, que é mais frágil, portanto mais vulnerável a esse tipo de violência. Então já existe essa separação aqui, ela já atende uma demanda. Você tentar contrariar isso daqui vai ser colocar novamente as mulheres, né, as mulheres cis, nessa mesma posição de vulnerabilidade. Então, qual que é a alternativa que existe para a pessoa trans? Criar os seus próprios espaços. Então, quando a gente fala, por exemplo, de esporte, a própria categoria trans, ou então de banheiro, o próprio banheiro trans, né? Porque a sociedade ela já tem uma separação já que existe, que também veio através de luta, entendeu? Então, no caso das mulheres, por exemplo, os espaços que elas conquistaram também não foram cedidos assim facilmente. Elas tiveram que lutar por isso e conquistar esse espaço, que é próprio dela, como eu falei, é de uma separação sexual. Novamente, por esse motivo é que existem aquela divisão, o mictório, por exemplo, né, no banheiro masculino e no banheiro feminino não, porque aquele daí não é separado por gênero, é separado por sexo. Por isso, nesse caso, a pessoa trans ela teria que usar também com base no seu sexo, né? E não nessa ideia de gênero. Mas, se não achar adequado, aí busca o próprio espaço. Veja que violentar, ou seja, tentar penetrar à força, né? A admissão ela tem que ser ela é obrigatória nesses espaços femininos. Se por um lado
aparentemente resolve o problema das pessoas trans, por outro, traz um problema muito maior para um outro público também já vulnerável, que são das mulheres. Então, quando, por exemplo, a gente considera que por existir o risco da pessoa, da mulher trans, ser abusada no banheiro masculino, ela deve ser admitida no banheiro feminino, isso agora coloca em risco o outro grupo, que é o das mulheres cis, que corre um risco maior do que as próprias mulheres trans, porque além de poderem ser violentadas, né, elas também podem acabar engravidando. Então, o risco para a mulher cis é maior do que para a mulher trans. Sem falar que a mulher cis ela está no seu direito porque ela está dentro do espaço que conquistou para si e que lhe cabe. Então, o que acontecer com ela lá é por meio de literalmente de uma violação. Enquanto que no caso da mulher trans que sofre uma violência no banheiro masculino, bom, ainda está no ambiente que lhe é próprio, entendeu? Aí nesse caso, se quiser contrariar esse padrão, tem que criar um novo espaço, onde ele pode discutir, inclusive, quais os critérios que são adotados. Então, as próprias pessoas trans podem discutir isso. Então, se vai ser a autentificação ou qualquer outra característica que queira adotar. Então, com a criação desses espaços próprios, eles mesmos podem discutir isso, se vai ser a autentificação ou não. Então, para a gente, a autentificação não é uma coisa válida. Para eles é. Mas, se for ser válido de fato, então é eles que têm que sofrer as consequências dessa medida que eles mesmos estão adotando. E não que não tem nada a ver com elas. Porque o banheiro feminino ele foi uma conquista para o sexo feminino, dado a vulnerabilidade que sofre se tivesse que coabitar os ambientes masculinos. A mesma coisa para o esporte. Então, no caso do esporte, por exemplo, as mulheres elas não competem com os homens por causa da desvantagem que ela tem de aptidão, né? Aptidão física. Então, acaba não competindo também. Então, esses ambientes eles já têm uma razão de ser e não se deveria mexer com eles. Na verdade, como eu coloquei, as pessoas trans já são incluídas na sociedade. O único ponto que geralmente há de fato exclusão de pessoas trans é em questão de emprego. Então, emprego você não tem muito disponibilizado às pessoas trans, o motivo pelo qual muitas acabam ficando ali na marginalidade, naquele serviço mais de marginais, como por exemplo prostituição, né? Então, de fato, na questão de emprego existe a exclusão. Mas na questão de banheiro, de esporte, etc., não existe exclusão aqui, porque as pessoas já têm acesso a esses ambientes. Só que tem que respeitar a regra que está ali estabelecida, que também tem sua razão de ser, né? Que é a separação de sexo. Discordando disso, não vai violentar, ou seja, não vai penetrar a força o ambiente do outro, que, como eu falei, está separado com a razão de ser. Você vai simplesmente criar o seu próprio ambiente sem para que não traga problema, para que não tem nada a ver com o seu, que é o de você não se sentir bem no ambiente que foi separado para você, obviamente a opção mais plausível, a opção mais razoável, é a criação de um outro ambiente. Não entrar num ambiente que não é seu e que coloca agora outras pessoas em risco, que nesse caso que é o grupo das mulheres. Quando isso aqui acontece, o que a gente tem basicamente é a responsabilização da mulher cis pela segurança da mulher trans. Então, nesse caso aqui, quem acaba sofrendo as consequências dessa medida de tentar mitigar os riscos que as mulheres trans têm nos banheiros masculinos são as mulheres cis, como se elas tivessem criado esse risco. Só que não foi ela quem criou esse risco. A mulher simplesmente lutou pelo seu ambiente próprio, que, como eu falei, existe por uma razão plausível. Ela não foi ela que excluiu a pessoa trans da sociedade, né? Como eu falei, não existe essa exclusão. Mas, de qualquer forma, muito menos teria sido a mulher que excluiu. A separação existe e tem a sua razão de ser. E ainda assim, é justamente essa mulher quem paga por essa tentativa agora de inclusão de uma coisa que não foi ela que excluiu. Então, no esporte, por exemplo, a gente pode falar também com relação à culpa. Então, para a gente responsabilizar alguém por algo, essa pessoa ela tem que ter culpa. E que culpa é que tem a mulher cis, por exemplo, de a mulher trans tomar hormônio e com isso perder a aptidão que lhe promoveria, né, capacidade de disputar com os homens, que é o seu sexo, né, correspondente, seu corpo correspondente. Então, que culpa é que tem a mulher? Então, veja só, nesse caso do esporte, por exemplo, a mulher trans, ela tem a opção ou não de usar hormônio. Como eu falei, isso aqui não é necessidade. Tanto que antigamente não existia isso. Então, antigamente não existia a hormonização e ainda assim existiam mulheres trans. E como é que elas viviam? Se feminizando da maneira como podiam, alterando a sua aparência, a sua beleza, né, a sua estética da maneira como podiam.
Isso é, por meio de vestimentas, por meio de adereços, etc, etc. Então não existia ali a hormonização. Então, hoje em dia, a mulher trans ela decide usar hormônio e quem acaba pagando pela decisão dela, pela atitude dela, é a mulher cis, porque ela perde parte da sua aptidão de competir com os outros homens e ela quer agora participar da competição feminina. Só que na competição feminina, ela tem vantagem. Então, quem decidiu tomar esse hormônio, né, foi a pessoa. E ainda assim, a consequência dessa atitude, ela é estendida até quem não teve nada a ver com ela. Porque as mulheres cis não falaram assim, olha, toma hormônio, né? Simplesmente estavam lá quietas no seu lugar, no seu espaço reservado, né? Que foi conquistado também por lutas. E alguém faz alguma coisa, que um alheio, basicamente, um terceiro faz alguma coisa e as consequências acabam indo para elas, que não tem nada a ver. A mesma coisa do banheiro. Então, se as mulheres trans correm esse risco no banheiro feminino, né? É por quê? Porque elas têm uma aparência, elas adotam uma aparência que torna mais atraente para esses homens. Só que não foi a mulher cis que falou se vista dessa maneira, entendeu? Claro que as pessoas têm todo o direito e não deve sofrer nenhuma pena por isso. Se você tem direito de se vestir como quiser, você não deve sofrer nenhuma pena por isso. Só que, se você não está cometendo nenhum erro e, portanto, você não tem que pagar, muito menos está cometendo a mulher cis para poder pagar por uma atitude que, na verdade, foi tomada pela mulher trans. Então, geralmente, a ideologia de gênero, ela sempre traz problemas, principalmente, né, para a mulher trans. Ou, perdão, para a mulher cis, né, que é quem mais sofre com essas medidas. Então, aqui nesse caso que você tem essa forma de inclusão, é a forma que responsabiliza a mulher cis pelos eventuais problemas que podem ocorrer às mulheres trans por causa da vida dela mesma, do jeito de ser dela mesma, ou seja, de uma coisa que envolve ela mesma. Então, as mulheres cis seriam responsabilizadas. A melhor forma de incluir, como eu coloquei, seria a partir da criação de novos espaços, que, por serem das próprias mulheres cis, ou das próprias pessoas trans de maneira geral, elas mesmas poderiam definir os critérios. Então, se vai utilizar o nome da autentificação, fica a critério da própria deliberação do grupo, entendeu? Então, a gente vai ter esse ponto aqui, que é outro problema da autentificação que é trazido, né? Que ele acaba levando o problema dessas pessoas para quem não tem nada a ver com ele, que é responsabilizado por esse motivo, que nesse caso é o grupo das mulheres cis. Então é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo.